tudo bem? Nós estamos entrando agora na segunda parte da terceira aula. Estamos chegando praticamente ao fim. E com isso, eu queria introduzir para vocês alguns ensinamentos práticos de como nós conseguimos traduzir em obras tudo aquilo que nós temos aprendido até o momento. Com base nisso, eu quero expor um pouquinho a minha vida, de como que Deus restaurou a minha vida, de como que essa palavra da salvação introduziu dentro do meu coração, me regenerou, me fez uma nova criatura. Vamos então entrar no livro de Ezequiel, capítulo 47. Eu vou tentar mesclar um pouquinho, fazer um link com esse livro de Ezequiel, traduzindo o meu testemunho, como que Deus restaurou a minha vida através da palavra da salvação, e depois como que, na última aula, como que nós conseguimos fluir com esse rio para trocar outras vidas, ok? Vamos lá então. Ezequiel capítulo 47, a partir do versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: O homem foi para o lado leste com uma linha de medir. Enquanto ia, mediu 500 metros e me levou pela água que me batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e me levou pela água que me batia na cintura. Ele mediu mais 500 e me levou pela água que me chegava no joelho. Mediu mais 500 e agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só poderia atravessar a nado. Era um rio que não poderia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você viu isto? E me levou então de volta à margem do rio. Enquanto ali cheguei, vi muitas águas e muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: essa água flui na direção situada a leste e desce até Arabá, onde entra no Mar Morto. Enquanto deságua no Mar Morto, ali será saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, ou seja, uma água morta, de modo que onde quer que fluir esse rio, tudo viverá. Vamos ler novamente esse versículo 9? Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, novamente, uma água morta, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Olha que engraçado. Ezequiel está fazendo uma profecia referente à vida de Jesus Cristo. A Bíblia diz assim que Jesus um dia foi pendurado no madeiro. E no momento da sua crucificação, quando os guardas viram que Jesus já estava morto, eles furaram o seu lado. E exatamente naquele momento, a Bíblia declara assim que saiu sangue e água dos seus pulmões. Aqui estava se cumprindo em Jesus essa profecia de Ezequiel, dizendo que haveria um rio, que esse rio entraria em determinadas situações, em determinados locais. E onde quer que passasse este rio, haveria vida em lugares mortos. Antes de falar dessas águas que transforma, que cura, que restaura, que liberta a vida de um pecador, eu quero mesclar aqui um pouco com o meu testemunho, até para vocês terem uma ciência que é possível sim colocarmos em prática tudo aquilo que eu tenho pregado, tenho ensinado para vocês durante essas aulas, para que vocês tenham noção de como o Evangelho é poderoso, capaz de transformar a vida de um ser humano. Essas águas também Satanás possui, só que é ao contrário. As águas de Jesus, ela liberta, restaura e transforma. As águas de Satanás, ela rouba, mata e leva a vida de uma pessoa totalmente a uma destruição. Isso aconteceu com a minha vida antes de experimentar as águas de Jesus. Eu tive uma vida muito promíscua lá fora. Satanás, ele me aprisionou nas suas águas muito cedo. Quando eu tinha 11 anos de idade, foi a minha primeira experiência
com as drogas. Eu tinha 11 anos quando Satanás me viciou no crack. Isso, muito cedo, mas essa foi minha primeira experiência com as águas de Satanás. Passando isso, eu tinha praticamente 12 anos, eu continuei fluindo nesse rio de Satanás. Continuei me viciando ainda Parei de usar crack, passei a usar cocaína e me viciei profundamente nesse vício. Aos 13 anos, eu era um jovem, um menino, uma criança, totalmente viciada na cocaína. Para dormir, eu precisava usar. Para comer alguma coisa, eu precisava usar. Eu não conseguia viver sem as drogas. E a partir do momento que os anos se passavam, ou que os dias, os meses se passavam, essas águas, esses rios de Satanás eram introduzidos na minha vida e na minha família. A ponto de eu não conseguir mais viver sem essas águas. A intensidade dessas águas era tão grande na minha vida, tão grande, tão grande. E quando eu tinha 13 anos, foi talvez o momento mais difícil que eu tive na minha vida. Essas águas não somente passaram na minha vida, como também passaram dentro da minha casa. Com 13 anos, eu já conseguia influenciar muitas e muitas pessoas, porque eu não somente consumia essas drogas, como eu também vendia para outras pessoas. E nessa mesma data, as águas de Satanás foram sendo introduzidas dentro do meu lar. Eu tinha nessa época um irmão, que infelizmente não está mais conosco. Ele tinha 21 anos de idade e também desfrutava dessas águas de Satanás. Em um determinado dia, ele tomou 9 tiros. O meu vizinho, que era o melhor amigo dele, tomou 7. E no mesmo dia, os 2 foram assassinados. Eu recordo que eu tenho um outro irmão que estava com esse meu irmão. Ele fala assim que as balas passavam de um lado, passavam do outro. E pela misericórdia do Senhor, nenhuma bala acertou nele. Ele tinha, nessa época, 11 anos de idade. E foi assim, então, algo muito terrível, porque eu via meu irmão sendo assassinado, o meu vizinho, que era o melhor amigo dele, também foi assassinado. E nem assim eu consegui parar. Eu continuava ainda naquela vida promíscua, naquela vida de vícios, naquela vida de tráfico e tudo mais. E então, o que eu imaginei? Eu vou sair então dessa cidade, sair de São Paulo, eu vou morar em outra cidade. Quem sabe assim eu consigo fugir desse cenário de destruição. Queridos, as águas de Satanás, se você não estiver debaixo do sangue do Cordeiro, ela te alcança aonde você estiver. Mudei de estado, fui para um outro estado, e quando lá cheguei, eu fiquei uma semana tranquila. E depois disso, as águas de Satanás me tocou novamente, e eu consegui ficar um cara pior do que eu já estava. Comecei no tráfico de droga, fui preso, consegui sair daquele estado, voltei para São Paulo novamente, determinado a mudar a minha vida. Mas Satanás, ele não é misericordioso. Ele quer inundar os rios dele para destruir a vida do homem. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, o tráfico de drogas, novamente, as águas, os rios de Satanás tocaram a minha vida. E eu continuei novamente naquela caminhada de tráfico de drogas, vendendo a noite inteira, passava a noite inteira vendendo droga para as pessoas. E imaginando, até quando eu vou ficar nessa vida? Será que existe transformação para a minha vida? Será que um dia eu vou conseguir sair desse cenário? Satanás, ele influenciava tanto a minha vida, ele me machucava tanto, que quando eu acordava pela manhã, eu olhava para o meu peito e imaginava assim, será que é hoje que eu vou morrer? Será que é hoje que eu vou ser assassinado? Queridos, eu estou falando de uma criança de 15 anos de idade. Ele praticamente havia destruído a minha casa e a minha família. E eu não sabia mais como conduzir isso, eu não sabia mais como eu poderia sair desse cenário. Porém, queridos, Jesus, ele é muito misericordioso. Ele traçou uma obra muito profunda e maravilhosa
para a minha vida e para a sua vida. Não somente para nós que estamos aqui, ou você que está me assistindo, mas para toda uma sociedade. Quando eu tinha 15 anos, ele armou, Satanás, uma grande cilada. E eu tomei um tiro. E esse tiro, ele acertou o meu tórax, ele furou meu pulmão, perdi uma parte do meu pulmão esquerdo e acertou na minha coluna. E quando acertou na minha coluna, automaticamente eu fiquei paraplégico naquele momento. E para os médicos, eu não sobreviveria, mas Deus foi muito bom comigo e permitiu que eu fosse salvo e restaurado naquele dia. E depois de todo esse cenário de destruição, meu irmão, 1 ano, tinha sido assassinado. Meu pai lá em depressão, porque não sabia se eu ficaria vivo ou não. Fiquei 1 mês internado, passei por diversas cirurgias, fiquei alguns dias internado na UTI e Deus me levantou das cinzas. Mas por que eu tô falando isso para vocês, queridos? Tô falando isso para vocês entenderem mais ou menos o que é estar debaixo do império das trevas. Qual é o cenário que eu me encontrava e como Satanás influenciava a minha vida. Eu era aquilo que eu compartilhei com vocês nas aulas anteriores. Filho da ira. Eu estava debaixo desse império. E Satanás, ele não queria me perder. Ele jamais deixaria que eu saísse dos seus caminhos. Mas ele queria me levar à morte. Porque a destruição ele já tinha me levado. Agora ele queria me levar à morte. Porém, querido, existe uma promessa para cada um de nós. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, a Bíblia diz assim: eu abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uau! Existe uma promessa dizendo assim, que todas as famílias da terra seriam benditas. Essa promessa se cumpre em Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, a nossa casa, a nossa família tem que ser bendita. E o que aconteceu então? O que houve? Na minha casa existia uma mãe, olha só, tremendo. Uma mãe que orava pelos seus filhos. Uma mãe que buscava a presença do Senhor. E a minha mãe nunca desistiu de orar por mim. E ela pedia que o Espírito Santo pudesse convencer o meu coração do pecado, da justiça e do juízo. E um dia, queridos, eu entrei dentro da igreja com a minha mãe e eu assisti um culto. E nesse culto, o pastor ministrava dizendo assim que os meus pecados poderiam ser perdoados. Que se eu arrependesse dos meus atos, se eu abrisse o meu coração para Jesus, Ele perdoaria os meus pecados, Ele me levaria para o céu e restauraria a minha vida. E naquele dia, então, depois que minha mãe, com base naquilo que a minha mãe buscava ao Senhor, dizendo: Pai, está errado esse cenário de destruição e morte na minha vida. Eu te peço que o Senhor possa restaurar minha casa, restaurar minha vida, restaurar minha família. Então começou um processo de transformação. Eu abri o coração para Jesus e disse: Jesus, seja meu Senhor e Salvador e perdoe todos os meus pecados. E naquele exato momento, queridos, Deus tocou a minha vida. Esses rios do Senhor, ele entrou na minha vida. Ele me purificou, ele me restaurou. Onde existia morte, onde existia aquele cenário de destruição, Deus começou a transformar a minha vida. Esses rios do Senhor, ele começou a ser introduzidos então no meu coração. Eu aceitei a Jesus em um dia. No dia seguinte, eu nunca mais coloquei nenhum tipo de droga na minha boca. Foi um processo assim de transformação. Mas foi um processo muito rápido. Todo aquele cenário de droga, prostituição, de noites, tudo aquilo que eu vivia afastado do Senhor, Deus colocou um basta. E os rios dele então começou a tocar a minha vida, começou a restaurar, a purificar e a transformar todo aquele cenário de morte. Então eu digo para você que está me ouvindo agora, que Jesus, ele é poderoso para transformar as nossas vidas. Ele é poderoso para transformar a nossa sociedade. Ele é poderoso para transformar a sua vida, o seu vizinho, aquela pessoa que você conhece, que está vivendo à margem do propósito de Deus. Aquela prostituta, aquele drogado, aquele executivo, aquele pai de família que precisa de Jesus, mas não reconhece o seu pecado. Aquela filha rebelde, aquele menino rebelde. Ou seja, Deus pode transformar
todo um cenário de destruição. Então, esta é a minha proposta para você. Existe um rio, queridos, e quando esse rio passar, existe uma promessa dizendo assim, que tudo haverá vida. Glória a Deus. Quero trazer na próxima aula para você, vai ser uma continuidade desse testemunho de como que esse rio ele vai continuar fluindo, porque esse rio ele não parou aí. Ele tocou a minha vida, mas ele não ficou simplesmente na restauração do meu lar. Ele começou a transformar também outras vidas. Esse rio ele passou então na minha casa, me resgatou. Passou na vida das minhas irmãs, resgatou. Passou na vida dos meus pais, resgatou. Ele começou a fazer tudo novo. Então, na próxima aula, nós vamos entender um pouco melhor de como que esses rios agora, eles vão continuar fluindo, não somente através da minha vida, mas também através da vida de vocês, ok? Chamo você para assistir a próxima aula, então, para a gente dar continuidade nesse testemunho de fé. Deus abençoe.